Então, a gente na videoaula anterior viu a equação de Bernoulli, ou terminou de ver a equação de Bernoulli. Agora nós vamos começar a revisão de hidrostática. No meu curso de hidráulica, isso também é tratado como uma revisão, porque no curso de mecânica dos fluidos, que aqui na UFAL se refere à disciplina Fenômenos de Transporte 1, pelo menos até agora, maio de 2016, nós falamos desse mesmo assunto. Então aqui ainda é uma revisão de todo o conteúdo de mecânica dos fluidos. Então a equação fundamental da hidrostática é o nosso tema. Ela vem de uma equação geral que é aplicável a um fluido estático, tá? Então essa equação que vocês estão vendo, onde o nabla P, que é um gradiente da função escalar pressão, mais ρ vezes a força por unidade de massa, né, a força mássica G, que a gente costuma chamar de aceleração da gravidade, é igual a zero, certo? Então isso aí é característico de um fluido que está estático. Num fluido que está estático, o que é que acontece? Ele não perde suas propriedades como a viscosidade, no entanto, os efeitos dela são anulados. De modo que lá na disciplina mecânica dos fluidos ou fenômenos de transporte 1, isso é levado em consideração quando na dedução desta equação que vocês estão vendo, se considera somente, são consideradas somente as tensões normais e não as tensões de cisalhamento. Tá? Então a variação, para você obter a variação de pressão num fluido estático, né? Geralmente o que é que a gente faz? A gente escolhe um eixo, geralmente o vertical, né? Até porque na hidráulica a gente está interessado em profundidades, né? Então profundidades a gente sempre observa no eixo vertical, e aí a gente estabelece e vai particularizando essa equação. No caso aí nós temos o eixo Z apontando para cima e depois a gente transforma isso na profundidade H apontando para baixo. Vocês estão vendo aí o vetor gravidade, né? Então a componente Z desse vetor seria então menos G. Vamos lá então. Se a gente considerar essas restrições, o fluido está estático, a gravidade é a única força de massa, o eixo de interesse é o vertical e o fluido é incompressível, a gente integra aquela equação anterior, aquela equação se transforma numa equação diferencial simples, ordinária, a gente integra, surge essa equação linear que vocês estão vendo em vermelho. A pressão P0 é a pressão no nível de referência Z0. Quando a gente trabalha com reservatórios, com manometria, geralmente reservatórios, né, basicamente, a gente considera a pressão atmosférica na superfície livre. Então esse Z0 estaria lá na superfície livre de um reservatório, por exemplo. Nós temos que a integração nos fornece menos ρg Z0, Z menos Z0. Vocês estão vendo aí de parêntese, mas lá no lado direito, né, a gente troca o sinal de Z0 com Z e tira aquele sinal menos ali da frente. Tá? Então aí nós estamos caminhando para uma coisa chamada hidrostática. A diferença básica da hidrostática para outras formas da fluidostática é que o fluido a gente considera incompressível. Né? A gente considera líquidos geralmente incompressíveis, mas em alguns casos, como a atmosfera, a gente acaba eliminando essa restrição e considerando casos mais abrangentes de fluidos compressíveis. E aí, isso na prática, na integração da equação que a gente viu no slide anterior, significa que o ρ, que representa a massa específica, não pode ser tirada de dentro da integral se o fluido for compressível. No nosso caso da hidrostática, como o fluido é incompressível, o ρ permanece constante, ele vira uma constante, ele sai da integral, a integração fica basicamente em z, ok? Continuando, então, a gente vê o seguinte.
que a gente pode eliminar a variável z e agora trabalhar com a variável h. Tá? H agora apontando para baixo. O P0, como eu falei no caso de reservatórios, geralmente é o nível da atmosfera. E aí, para revisar também, a gente relembra os conceitos de pressão manométrica, que é aquela pressão quando você tem uma atmosférica local representada em verde como referência ao invés do zero absoluto. Temos a pressão absoluta, que é a soma da pressão atmosférica local, seja o verde com a seta azul, né? E aí a gente trabalha com a pressão manométrica. O que é que isso tem a ver com a hidrostática? É que quando a gente trabalha com líquidos, geralmente, né, com reservatórios, etc., a gente vai descobrir que a pressão devida à coluna de líquido, né, é justamente a pressão manométrica. Tá? Aqui relembrando também alguns números que a gente conhece de pressão barométrica padrão, pressão atmosférica padrão. Tá? Então, 760 milímetros de Hg, 101 kPa, 10,33 metros de coluna d'água, etc. Então, ó, aquilo que eu falei, quando você considera a pressão devida ao líquido, que é o ρgH, né? A equação da hidrostática, a pressão nesse ponto que vocês estão vendo em esse quadradinho azul, a pressão nesse ponto é a soma da pressão atmosférica, a pressão no nível zero, lá em cima, né? No nível da superfície livre, mais a pressão devida ao líquido, que ocorre na coluna, devido à coluna H, de água acima do ponto, representado pelo quadrado azul. Tá? Mas se você colocar o P0 para o lado esquerdo da equação, e se a gente considerar que a pressão atmosférica está agindo no lugar desse P0, ou seja, o P0 é a pressão atmosférica, no final a gente chega à conclusão que a pressão exercida pelo fluido é a própria pressão manométrica. Então, o gama H, além de a gente dizer que é a pressão devida ao líquido, e é verdade, no caso de reservatórios, por exemplo, também é a pressão manométrica. Ok, pessoal? Continuaremos na próxima videoaula.